Nós estamos numa série Nem Tão Perfeitos. E essa série a gente pega o capítulo 11 de Hebreus. E esse capítulo 11, chamado Heróis da Fé, ele vai nomeando personagem por personagem no Antigo Testamento e destacando a fé deles. E a gente, ao visitar esses personagens, percebe que eles não são perfeitos, mas que ele tem alguma coisa neles, fez eles terem essa fé que antecipou e eles viram Jesus Cristo. Eles tiveram um acesso ao Pai maior. E a gente está no começo do livro de Êxodo. Então eu queria que vocês... Hoje a gente vai falar sobre o bebê Moisés. O nome da mensagem hoje é Moisés, um bebê bonito. Estranho, né? E hoje vocês vão entender por que essa mensagem, um bebê bonito. Então eu queria que vocês abrissem em Hebreus 11, 23, e depois a gente vai para Êxodo. Mas primeiro Hebreus 11, 23, um versículo diz assim o autor de Hebreus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, do faraó. Agora vamos até Êxodo, capítulo 1, versículo 8, a gente vai até o capítulo 2, versículo 10. A gente vai dar uma lida, o texto é um pouco longo, mas presta atenção nessa história que ela é muito rica. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos outros inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no, e se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que fazem isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido,
ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Esse começo de história, eu vou ter que investir um pouco de tempo aqui para explicar o que está acontecendo. Porque a gente cresce lendo essa história e pensa que é apenas uma história bacana de se contar para os nossos filhos, porque é bacana, tem várias viradas aqui, né? Para quem não é muito familiarizado com as escrituras, no final de Gênesis a gente vai ver José indo para o Egito e ajudando, revelando um sonho do faraó e ajudando no tempo de fartura a criar celeiros e depois no tempo de escassez a juntar ali, a sobreviverem o Egito e todos os povos ali. Só que a gente também percebeu que José estava falando que ia dar algo errado, ponto. Agora deu algo errado, por isso que ele pediu os ossos serem tirados, a gente viu isso semana passada. E aí, agora nesse começo de Êxodo, agora o texto vai descrever um confronto entre deuses. Entre o deus faraó do Egito. Então o Egito tinha vários deuses e eles consideravam o faraó o deus mais poderoso da sua época. Ele tinha uma coroa de serpente, então todo o símbolo está montado. Serpente, o faraó e o deus ali que manda ali no Egito, que sempre foi, Egito e Babilônia é traçado como lugar não para o povo de Deus. É simbólico. Hoje você pode ir para o Egito tranquilo, tá? Tranquilo, é bom esclarecer isso. E, por outro lado, o Êxodo vai descrever o nascimento do escolhido. Se você não prestar atenção nisso, no que o autor está colocando de simbolismo, você não vai entender direito os personagens. Então você vai ver que o faraó, ele começa a colocar suposições ou fake news, e isso é o perigo da fake news, daria para fazer uma mensagem só sobre isso. E ele começa a falar assim: olha, o povo hebreu não para de ter filhos. E eles não parando de ter filhos, eles vão crescer muito, e se eles crescerem muito, eles podem se revoltar contra a gente. E se eles revoltarem contra a gente, eles podem se juntarem com povos vizinhos. E se eles se juntarem com povos vizinhos, eles podem derrotar. E se eles nos derrotarem... Olha, e se quando percebeu, o povo está fazendo uma atrocidade. É sempre assim. O governo ele vai jogando uma ideia, vai manipulando. Quando percebe, você tem o regime do começo do século passado na Alemanha, onde as pessoas estão fazendo coisas que assim, não se pegam e estão justificando por coisas não palpáveis. Por 3 vezes, esse faraó atenta contra o povo de Deus e contra o nascimento desse escolhido. E por que eu digo isso? Porque é um escolhido, porque ele fala assim no versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo: e viu os pais que o menino era bonito. Por isso que eu falei, Moisés um bebê bonito. E se você ler e não prestar atenção, você pode pensar assim: quer dizer que o pai que acha o filho não muito bonito, bebê, pode jogar no Nilo e morrer? Porque assim, só o nenê bonito que pode ser salvo. Não é estranho isso, gente? O que tem a ver? E viu ele que é nenê bonito. Para começar, todo pai... E mais estranho ainda se você considerar que Moisés que escreveu isso. Boa, eu era muito bonito, gente. Não tinha como me matar. Não tinha como matar. Vamos lá. Vamos lembrar que esse texto ele passou por anos e décadas por tradição oral, e aí depois ele é escrito numa língua do hebraico que não tinha nem acentuação ou vogal, que foi colocado depois de 1000 anos, 1500 anos disso. Ou seja, e é uma língua morta. Por que eu estou dizendo isso? Já é difícil traduzir do inglês. Quem sabe inglês, e às vezes vai fazer... Eu morei nos Estados Unidos e eu tentei traduzir alguns pregadores que vieram. Hoje eu já nem tento mais. E é difícil você escolher algumas palavras. Quando você vai pegar o get do inglês, ele pode ser traduzido com tantas coisas que você tem que entender o contexto, e mesmo assim não vai ser suficiente. Imagine uma língua morta e uma língua antiga, que é a palavra aqui, o Antigo Testamento, como trazer. Por que eu estou dizendo isso? 99%, graças a Deus, da tradução, está aqui, está fácil de entender, a Bíblia é confiável. Tá? As traduções é confiável. Só que tem uma pequena parte que o tradutor tem que escolher uma palavra ao invés de outra.
E aí vai perder alguma coisa só por estar traduzindo. Faz parte da tradução. Não é que o tradutor não quis que a gente olhasse, tá? Não é teoria da conspiração, não. Só porque teve. Essa palavra bonito é tove, ou tobi. E essa palavra, ela está lá em Gênesis 1, quando Deus cria uma coisa, e Deus falou, haja luz, e no final do dia fala, e Deus viu que era bonito, que era bom, ou seja, que era tove. Toda vez que Deus criava alguma coisa, ele viu que era tove. Bom, foi traduzido como bom, que também não é bom moral. Ele é bom e viu que, não, isso aí não é bom, é imoral. Não, porque no capítulo 2 ele vai falar, e viu Deus que não era bom, tove, que o homem esteja só. Então não é moral, uma coisa que não é bom é moral. Não tem nada a ver, tem a ver com... E viu Deus que aquilo que ele fez era algo especial. Quando o autor coloca que os pais de Moisés viu que o bebê era tove, o tradutor teve que falar, e viu que era bonitinho, a gente fica pensando que, é tão bonitinho, não tem nada a ver. E viu os pais de Moisés que o bebê era o escolhido, era especial. Por isso que o autor de Hebreus, já no grego, vai falar, não era comum. Até que tá bom a opção que ele fez. E aí, porque os pais de Moisés tinham já vários filhos, tem uma irmã que segue, depois a gente vai saber que Arão é mais velho do que Moisés. Mais uma vez, Deus escolhe o filho que não é o mais velho. Depois a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Só que aqui, o autor está colocando, olha, se nós temos um Deus ali do Egito, a grande serpente, que está atacando, querendo destruir o seu povo, eu estou reconstruindo a história agora de um Salvador. E Moisés em Êxodo é o Salvador. Depois no final não, que você vai ver que ele não consegue também. Mas essa é a história. Outra coisa da história que às vezes a gente não pega porque a gente está lendo rápido, é o cesto. A palavra cesto, quando ele é colocado no cesto, no Nilo, ele é a palavra tebá, que quer dizer arca. Aonde você viu antes na Bíblia alguém sendo colocado numa arca que é feita de betume, jogado nas águas? Então o autor está dizendo, esse escolhido, ele é o novo Noé. Ele vai começar uma nova criação, um novo povo. Quando a gente vai lendo, isso aqui está começando, isso aqui é uma história sendo construída. Outra coisa, toda a história do Nilo, quando você vai ler os documentos que hoje são achados no Egito, você vai ver que o Egito tinha um deus chamado Horus. Esse deus Horus, ele foi tirado do Nilo e o faraó tentou matá-lo. Você fala assim, então a Bíblia copiou um texto antigo, mais antigo do Egito? Não, o autor bíblico está falando, se vocês acham que vocês têm seus filhos de deuses, porque Noé, quando é tirado do Nilo, ele é chamado o que foi tirado do Deus Nilo, né? Moisés. Eu falei quem? Noé. Não, Noé não. Moisés. E aí, o que eles estão reconstruindo isso é dizendo, o nosso filho de Deus é filho do Deus verdadeiro e não filho do Nilo. Bom, se você quer se aprofundar mais nisso, quarta-feira sai a Cozinha da Mensagem, onde a gente conversa um pouco sobre isso. Mas por que eu estou trazendo isso agora e é importante eu trazer? Porque você tem que entender que o autor está construindo um confronto entre deuses. E Êxodo no hebraico quer dizer o livro dos nomes, porque vai revelar o nome de Deus nesse livro. Só que existe uma ironia que é colocada aqui, que é o seguinte, o autor não coloca o nome do faraó. E até hoje tem uma briga tremenda entre os arqueólogos e teólogos, porque não se acha matéria para saber qual foi a dinastia que os hebreus estavam lá no Egito. E aí eles ficam brigando, e seria tão mais fácil se apenas o autor aqui de Êxodo tivesse, e foi o faraó, Ramassés, não sei o quê. Mas por que o autor não coloca o nome do faraó? É uma crítica que o autor está fazendo. No livro dos nomes só não tem o nome do cara mais importante da época. Mas sabe quem ele coloca o nome? Das parteiras. Todo respeito com as parteiras. Mas parteira não era alguém importante para se lembrar o nome. E o que o autor está dizendo? No livro dos nomes, eu vou colocar o nome para quem eu acho importante na história,
e para quem se acha importante eu tiro. E nesse trecho que a gente leu, são 7 mulheres que fazem diferença, e também é uma analogia com Eva, para trazer assim, olha, aqui são 7 mulheres que vão salvar o mundo. E aí você vai ver assim um protagonismo das mulheres e dessas parteiras, que é incrível, e aí o autor está falando, ó, está se revertendo toda a queda. Coloquei isso, legal, aqui já dava bom, agora vamos para a prática, para a gente entender um pouco mais, e a gente tirar sobre lições que é importante para a gente ver no texto. O faraó, quando ele vê a primeira vez, o primeiro ataque do faraó é, vamos escravizar esse povo de forma exaustiva, porque aí eles vão parar de se multiplicar. Aí eles vão diminuir, aí eles vão saber o lugar deles. E o que é mais irônico é que eles escravizam o povo hebreu para eles construírem cidades celeiros. Ou seja, 400 anos antes, eles estavam construindo, através de José, um hebreu que salvou eles, celeiros para salvar o próprio Egito. E agora eles estão escravizando os hebreus para que as cidades celeiros cada vez se tornem o Egito mais poderoso e mais independente dos deuses, porque agora a gente tem estoque. Não funcionou. O texto fala, quanto mais eles escravizavam, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. E aí o faraó chega nas parteiras e fala assim, já sei, ainda não vou contar, não está pronto para o povo fazer uma atrocidade. Agora eu vou chamar as parteiras e falo, parteiras, e esse eu falo, você tem que saber ler. Quando o faraó fala, ele está falando assim, vocês vão fazer isso ou vocês morrem. Vamos lembrar que os faraós, quando morriam no Antigo Egito, todo mundo que trabalhava no palácio era enterrado junto com ele, vivo, para servir no outro mundo. Assim, vai que não tem nenhum empregado do outro lado, todo mundo vem comigo e vai servir no outro mundo. Então assim, eles chegaram para aquelas parteiras e falaram, vocês vão fazer o seguinte, quando for menina, deixa viver. Quando for menino, estrangula, mata. E aí elas vão e o texto fala assim, elas temiam mais a Deus do que ao faraó. Está aqui o que o Hebreus falou. Alguém que teme mais a Deus do que a faraó. E essas duas mulheres que vão ganhar, são nomeadas como Sifrá e Poá, elas são chamadas de novo no palácio, por que vocês fizeram isso? E aí esse por que vocês fizeram isso vocês vão morrer, não vou matar. E as mulheres falam, e é interessante isso não é uma desculpa esfarrapada, é uma declaração poderosa teológica. Elas falam o seguinte, as mulheres hebreias são mais vigorosas que as egípcias. Isso daria cancelamento hoje na internet, alguém falar um negócio desse. Elas estão falando para o faraó, um negócio que é teológico. As mulheres hebreias têm a bênção de Gênesis, de multiplicar. Elas são mais vigorosas, e elas, quando eu chego, os moleques já têm 8 anos de idade. Ela não falou isso não, mas é para você entender que as mulheres não estão dando desculpa, elas estão confrontando o rei. E o texto fala, Deus olhou para elas e fez elas sobreviverem e prosperou elas na família. Interessante isso. E o que eu quero trazer para agora, para a gente aterrissar? Quando a gente teme a Deus, e elas temeram a Deus, a gente vai ser colocado para tomar decisões difíceis. E essa é a nossa história. A nossa história, a gente não temia a Deus, porque muitos não conheciam, ou conheciam só de forma religiosa, mas algum dia nós entendemos o que é a cruz, o Deus Todo-Poderoso, começamos a temer a Deus, e a primeira coisa que vai acontecer para pessoas que temem a Deus, são colocados em decisões difíceis. Decisões que vão perder, talvez, o seu trabalho. Decisões de gente que sabe o que é certo a se fazer e vão perder um grande amor. Pessoas que têm uma decisão certa para fazer e vão colocar em risco a sua vida. São decisões difíceis a serem tomadas, mas que você sabe qual é o lado certo. Só é difícil ser tomado. Essas parteiras, elas tinham uma decisão difícil. Elas sabiam o que era certo diante de Deus. Só que aquilo ia custar a vida delas. Como é que é? Nesse tempo aí, você também viveu saber o que é certo e ter que tomar decisões difíceis, Ana? Eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar na humanização do parto, aqui em São Paulo tinham poucos médicos, faz uns 12, 13 anos mais ou menos, tinham poucos médicos que atendiam
nesse modelo. E eu lembro de alguns profissionais, até pacientes, falando: doutora, vamos fazer o seguinte, vamos omitir tal, né, sei lá, uma bactéria que veio positivo, então, que eu perdi líquido há 12 horas, vamos fazer por menos tempo para que os protocolos dos hospitais, que antes eram bem mais rígidos do que são agora, para que não atrapalhe, né, a forma como a gente vai conduzir o parto e tudo mais. E eu lembro que, na época, eu falei: não, a gente vai fazer o que... Se aconteceu isso, a gente vai falar que aconteceu. E se quer a minha assistência ao trabalho de parto e quer trabalhar junto comigo na equipe, a gente não vai omitir, nem mentir, nem enganar, nem fazer nada disso. E eu lembro que, para mim, foi difícil, porque eu estava começando, né, uma área que eu estava começando a entrar, e eu falei: vou ter que fazer diferente, né, não vai dar para seguir isso. Eu lembro que com a Mariana, nossa segunda filha, a gente quis, com você, minha esposa não tinha ficado feliz com... Foi parto natural, mas foi um parto que teve que fazer epísio, que chama? Teve que dar uma dose de remédio, eu não sei nada disso, desculpa, viu? E aí a gente... tudo teve lá, e a minha esposa falou: não, eu queria muito, e a gente chegou na Ana, e a Ana falou: vamos. E foi uma coisa assim... Eu falava: mas amor, vou contar aqui o meu lado na época. Mas amor, isso não é meio modinha? Isso aqui, essas coisas, será que vai? E ela falava: é o que eu quero, como mãe, ter isso, essa experiência. E eu lembro que e aí a gente foi entendendo, e a gente foi entendendo até o mercado que estava assim, que muitos, e a gente viveu isso também, falava que ia ser parto humanizado, mas chegava na hora, já jogava uma suspeita, e a única coisa que você não quer é ter medo, e aí vai para a cesárea. E aí a gente foi perceber que muito daquilo lá era só uma jogada para não... eu posso falar, tá? Para não mudar a agenda do médico, porque eu lembrava que, na época, você ficava 2 dias, às vezes, no plantão, porque o negócio beber nascer a hora que quer. E eu lembro também que a gente foi fazer o parto, era aquele... Graças a Deus a gente tinha estrutura, o parto na banheira, tudo. E você falava: você que vai tirar o bebê, né? Assim, a gente... Eu não sei, nem sei porque que você me fez fazer isso. Mas assim... Aí a minha esposa: vai ficar com nojinho, eu tô aqui sofrendo. Eu falei: não, desculpa. E aí, assim... E eu lembro que a minha esposa falou também, que foi muito legal, que você falou assim: olha, você vai com anestesia ou não? Minha esposa: você é anestesia. Tá bom. Falei: amor, já tá tudo natural, tá na banheira. Anestesia. Não, daí você explicou por que às vezes é interessante sem. Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir. E aí, só que assim, eu sou um cara pão duro. Você tem que pagar o anestesista de qualquer jeito. Eu falo: então vamos usar. E aí você falava assim: se a gente for sem e estiver no meio da dilatação, é pior usar anestesia. Aí eu lembro que estava no meio, a minha esposa: já não aguento mais, chama o anestesista. E eu vi ele lá assim, atrás, eu fiz assim, Aí ele escondeu, eu abri mão desse recurso, e a gente foi até o final, e depois a gente contou para ela que tinha. Mas aquilo foi romper muitas questões, muitas dúvidas. Eu imagino que foi muito difícil para você, nesse começo, porque você tinha que enfrentar coisas que outros médicos estavam falando: cuidado. Então, assim, realmente foi maravilhoso, viu? Assim, hoje, apesar de eu ser homem, não é o meu lugar de fala, hoje eu entendo por que minha esposa fez isso. Nada contra quem faz outro jeito também, mas é só para nós foi especial. E você, teve decisões difíceis? Não dessa natureza. A nossa lá, vou esperar nascer olhando o celular, ou... Tem uma situação que eu vivi que eu acho que no calor do acontecimento se repetir, não consigo dizer se eu faço ou não. É uma situação extrema. Há uns 18 anos atrás, quem está em São Paulo há bastante tempo aqui lembra que a gente teve uma fase onde a gente tinha muitas greves, daquelas que paravam metrô e ônibus, e a cidade parava, e acontecia aquelas dificuldades onde mudava, né, por 1 ou 2 dias, assim, mudava o ritmo da cidade. E eu estava visitando meus pais, ou minha sogra, meu sogro, não me lembro, mas estava voltando, nós tínhamos as crianças pequenas, nós só tínhamos os 2, nós temos 3 hoje, né, mas nós tínhamos só os 2 mais velhos. E quando
A gente estava voltando, a cidade mais vazia, umas 11 horas da noite, a cidade mais vazia, e a gente estava passando em cima da ponte João Dias, e a gente viu um assalto. E o assaltante estava com uma faca e deu uma facada de cima para baixo na pessoa. A gente estava passando mais devagar, porque a Adriana estava acomodando uma das crianças, né? Então eu passei mais devagar e vi, eu falei, olha um assalto. E eu vi essa cena. E a pessoa que foi atacada correndo e o assaltante correndo atrás com a faca. Então eu fui até uma altura que devia ter passado mais ou menos uns 50 metros, eu parei o carro em cima da ponte, né? Dei ré, as rés mais rápidas que eu me lembro de ter feito, sem olhar direito, mas voltando, e parei na altura que esse homem estava fugindo, e abri a janela e falei, entra aí, ele pulou na pista e entrou no carro. E depois que entrou no carro, eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? E, né, entrou lá, ficando pálido, né, com a mão aqui, o corte tinha pegado aqui, e a faca entrado um pouquinho aqui. E ele sangrando, depois a gente soube, né, ele foi ficando pálido, era mais por causa do ataque, de ver o sangue, do que... A minha esposa é da saúde, né, também. E é mais pelo ataque do que pelo ferimento, necessariamente, mas ele se protegendo. E eu lembro da Adriana ter dado uma das fraldas das crianças para ele segurar o sangramento. E a gente pensando, o que eu fiz, né? E se acontece desse cara morrer aqui dentro do carro? Ele começa 1000 coisas. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele, onde ele mora. E, para nossa surpresa, ele morava no bairro ao lado do bairro onde a gente mora, que é uns 14 quilômetros de distância de um lugar do outro. Por causa da greve, ele foi parar lá, né, naquele lugar, que é o único ônibus que estava saindo do centro, que levaria ele mais próximo da casa dele. E aí ele andaria a pé aquela noite, 14 quilômetros para chegar em casa. E ele nos contou que ele não podia faltar no trabalho, porque ele tinha acabado de começar a trabalhar, a esposa estava grávida, contou a história dele. A gente ligou para a esposa dele, passou lá, pegou a esposa e levou no pronto-socorro. E aí, né, fez o atendimento lá, os pontos, o curativo. Mas eu me lembro dele, depois assim, né, ele foi atendido rápido, e ele falando, a esposa falando, agradecendo. E eles estavam agradecendo literalmente pela vida. Eu imagino que eu sofresse alguma coisa na violência da nossa cidade, eu queria que alguém parasse o carro para me socorrer. Mas hoje, pensando aqui, do jeito que eu estou agora, eu não pararia. Mas eu não sei se eu pararia na hora de ver uma cena dessa, daquelas coisas que a gente faz no ímpeto, e é uma decisão que você toma em um segundo. E eu sei que tem que nasceu, né? Meses depois nasceu um menino que tinha pai, por causa disso. Porque aquela situação terminaria em morte. Né? Tudo mostrava que terminaria em morte. Ou porque ele, no meio do desespero, pularia no rio. Quem conhece a ponte sabe que ela é aberta e dá para fazer isso. Ou o assaltante alcançaria. Então, é uma situação dessa de tomar uma decisão impensável, mas tem a ver com escolher vida. A gente vai perceber que temer a Deus sempre vai nos colocar em decisões difíceis. E às vezes essas decisões difíceis, ela não tem certo ou errado. Aqui até tinha. Mas assim, elas são decisões mais difíceis de tomar. E quando a gente chega nessa história, muitas vezes essa história foi mudada por uma pergunta que o texto nem está fazendo. A gente lê essa história, a Bíblia ela foi escrita por um propósito só, para revelar Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é escrita e mostra a história de um povo que vai revelar Jesus, que vai salvar todos os povos. E às vezes, quando a Bíblia, a história foi passando do cristianismo, vai ficando mais ocidental e mais moderno, a Bíblia ganhou um outro propósito que não é original dela. Ela começou a ser lida como um livro moralista ou moralizante. E não quer dizer que a Bíblia não tenha lições de moral importante para nós, mas ela não é o propósito final. Um religioso às vezes lê essa história e foca, mas ela mentiu, quer dizer que Deus abençoou porque elas mentiram diante de Faraó? Pessoas religiosas não entendem, às vezes, esse texto, o texto de Raabe, ou até mesmo o texto de Jesus, quando os seus discípulos quebram o sábado para colher espigas de trigos, porque estão com fome. E Jesus, ele fala bem claro, não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Não foi a lei feita para o homem, a lei
a lei, o homem feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem, para que o homem entenda que é pecador e que precisa de Deus e que Jesus é o suficiente. Eu estou dizendo isso porque vem o nosso segundo ponto, que é: quem teme a Deus faz decisões para a vida. Em decisões que você não vê, o que está certo e o que está errado, você tem que tomar uma decisão para a vida. Eu lembro, certa vez que eu estava conversando com um líder de uma outra igreja que eu estava, e ele estava falando: não, isso aqui está errado, a verdade é verdade, custe ao que custar, você tem que fazer e Deus vai prover. Eu falei: olha, a verdade, às vezes a gente usa isso para dar desculpa das nossas pequenas inverdades, porque quando a gente mente, a Bíblia é muito clara que o Satanás é o pai da mentira. Nós mentimos para enganar, nós mentimos para fazer tudo que não é de Deus. Aí eu virei para esse presbítero, que era amigo meu, e falei: se um dia acontecer igual aconteceu com a Alemanha no começo do século passado, e alguém for perseguir você e você se esconder lá em casa, pode contar comigo que eu vou mentir. Eu vou falar que você não está lá. E ele ficou assim. Eu falei: porque eu entendo o papel que é escolher para a vida. Marcos, o que você está falando é perigoso. Aprenda a lidar com a maturidade da fé cristã. Não é do jeito que você foi educado na infância. Marcos, você está dando brecha? Não estou dando brecha, estou dando brecha para a vida. Deus, você não vai entender. Por isso que as pessoas não entendem que Deus fala: não matarás. E em alguns textos bíblicos está claramente: você vai entrar lá e vocês vão matar todo mundo. Mas como é que é? Deus? Aí você fica com esse negócio moralista e você não entende o livro de Levítico, você não entende nem a queda. Porque a queda em Gênesis 3, você começa a achar que a maçã mordida é sexo. Porque a igreja ao longo do tempo falou: precisamos dar motivos de moral para que isso seja pecado. É muito mais, é espiritual. Ali tem uma serpente faraó falando que vai matar as crianças. E aquelas mulheres se provaram ali que não fizeram. E aí aquele faraó falou: agora eu vou usar todo o meu poder religioso, porque o faraó é um deus. E ele fala assim: egípcios, se vocês precisam fazer um sacrifício para o Deus Nilo, peguem as crianças, meninos hebreias, e afoguem no Egito. E isso é extremamente terrível, essa história. É tão terrível, Deus não esquece, ninguém mexe com as crianças. Deus falou, por isso que Jesus falou: ó, dos pequenininhos é o reino. É lógico que Jesus está falando de outras pessoas, mas ele está falando de criança. E Deus não esquece essas coisas. Deus perdoa, mas Deus não esquece. Que por isso que uma das pragas, quando Moisés volta adulto, ele fala o seguinte: toque no rio Nilo, e o rio Nilo vai vomitar todo o sangue dos hebreus. Eu sempre lia aquela praga como: transformou a água em sangue, então eles não podem beber. Não é, então, está linkado com: você matou as crianças, o Nilo vai pagar, e vocês vão pagar com o primogênito. Porque isso é tão sério aqui, que a história está em torno disso, de abusar as crianças. E aí o texto fala que os pais de Moisés seguraram o menino bonito, por 3 meses até não poder mais. E quando não pôde mais, eles fizeram essa arca e quando não dava mais para esconder ali dentro da sua casa, eles colocaram no rio. Talvez teve a estratégia, talvez, não sei, isso é especular. Mas eles fizeram um jeito que a criança ia estar segura, mas longe deles. Isso é uma das coisas mais difíceis de se tomar, decisões tomadas por pais, aonde às vezes o mais seguro para o seu filho é você tirar alguma coisa que ele quer muito e que ele precisa, talvez, ou que ele acha que ele precisa. Aqui, eles lá deixaram o bebê ali no Nilo, e o Nilo ele é encontrado pela filha do faraó, e ali vai começar uma história, porque aquela filha do faraó, ela ou adotou ele por ser bonzinho. Eu não acho que é isso, porque estava um montão de crianças sendo afogadas, ou ela entendeu: se esse Nilo, que é um Deus, está me entregando o bebê, eu tenho que cuidar. E ali tem um infiltrado
que vai crescer dentro do palácio, aprendendo todas as línguas, todos os deuses, com um medalhão, e quando ele voltar, ele vai libertar o povo de Deus. É muito interessante, é alguém que está lá dentro, de verdade. Mas o que eu quero trazer para vocês é esse segundo ponto e último ponto, que é: temer a Deus nos faz decidir sempre pela vida. E eu lembro de um pai que o filho estava usando drogas, e ele demorou, mas ele tomou uma decisão de internar o filho de forma involuntária. E ele levou esse filho para essa clínica, uma clínica ótima, só que o filho, ao ser deixado lá, o filho falou: eu te odeio, eu nunca vou te perdoar pelo que você está fazendo comigo. E esse pai, na volta, ele me liga, fala: pastor, eu preciso conversar, vou pirar. E ele sentando, me contando essa tragédia, uma decisão que eu não sei o que eu faria. Eu só falando assim: olha, o que eu não sei é da sua decisão, eu só sei que você está decidindo pela vida dele, apesar dele não ver isso, e talvez ele nunca te perdoar. Você fez uma decisão pela vida. E essas são as decisões mais difíceis, mas a gente tem que tomar. E pessoas vão dar conselhos errados. E às vezes a gente tem que tomar, por temermos a Deus, sabemos o que é certo, e que sempre vamos tomar essa decisão, nós devemos fazer. E eu queria abrir para vocês decisões difíceis a se tomar, que a gente vai colher no futuro, ou talvez só no céu, mas que a gente tem que tomar. Eu gosto demais da minha profissão e achei que eu não fosse me emocionar dessa vez. A gente pensa que é só no primeiro, né? A gente acha, né? E para mim sempre foi muito importante fazer o que eu faço, ajudar as pessoas e estar envolvida com as famílias, com as mulheres. Isso sempre fez muito sentido para mim. Mas eu acho que durante muito tempo a balança pesou muito mais para o lado da minha profissão. E há uns anos, eu tomei a decisão de colocar um freio nisso. E eu tenho escolhido melhor e tentado doar mais tempo para minha família, para o meu relacionamento, para os meus filhos e para a comunidade nos meus projetos. Então, eu acho que colocar esse freio, acho que foi um pouco de maturidade, um pouco de vida com Deus, mas foi uma decisão que eu acho que foi para a vida. Foi uma decisão para a vida de hoje, mas para a vida do futuro também. E também, né, Ana, eu vendo esse novo lugar que você tem feito, de ajudar na sexualidade, também de traumas, é difícil, porque tudo é difícil, né? Mas quando é um parto, é uma alegria tão grande no final. E a gente é tão grato, são famílias gratas por muitos anos. E mesmo se ajudando em traumas sexuais, tem gratidão, só que encontra você num momento tão difícil, tão vulnerável. É difícil isso, e Deus sabe das coisas de colher. Então, assim, são decisões difíceis, mas são para a vida. Anos atrás, 5 anos mais ou menos, eu estava numa festa de casamento e estava com a minha esposa numa mesa e tinha um casal que estava a uns 2 ou 3 metros longe da gente, assim. Eles estavam em pé e a gente tomou a iniciativa e convidou eles para sentar. E a gente não imaginava, mas ali começou uma amizade grande. O Ulisses, ele é lá do conselho da igreja agora. Mas ele sentou e a gente começou a conversar e contar do que nós fazíamos. E foi falando, e ele falou que ele era da diretoria de um abrigo de crianças. Um abrigo de crianças seria um orfanato dos tempos modernos, né? E ele foi contando ali tudo que eles estavam vivendo e falando, e eu também falando das nossas experiências. Já a gente estava, nessa época, começando com a Glocal e tinha tantos envolvimentos e coisas que eu faço nessa área. E a gente foi conversando e ele me convidou para visitar a Casa Limiar, que, por acaso, a Vila sempre foi parceira da Casa Limiar e nossa relação aqui com a Vila não existia da forma como é hoje, né? Que vinha plantar uma igreja e tudo. Mas
Na visita que eu fui lá na Casa Limiar, e fui vendo aquelas crianças, e são 16 crianças, e a gente, ouvindo as histórias, né, é um serviço de alta complexidade, em convênio com a prefeitura, e com aquelas histórias as mais difíceis que de pior você conseguir imaginar, você provavelmente ainda não chegou lá, das histórias difíceis que a gente lida. E aí, vendo as crianças, o abandono, o sofrimento delas, sabendo a história de uma ou de outra, naquela visita de mais ou menos 1 hora, na hora que eu estava saindo, o Ulisses falou assim, então, a gente queria convidar você para ser da diretoria da Casa Limiar. E aí eu comecei a pensar em todos os desdobramentos disso, porque a gente não pode entrar numa coisa para ser figurante, né? Ainda que seja muito tentador isso. E aí, eu pensando em tudo que ia ser difícil, né? Pensando nas relações e depois sabendo de mais detalhes e tudo antes de assumir, mas sabendo que tem que falar, né, lá no fórum, falar com o juiz da vara da infância, tem que tratar com o conselho tutelar, tem que, né, estar em relação lá com os funcionários, tem as questões de CLT, tem as questões com a prefeitura, tem que ficar olhando, né, o orçamento e ver o ajuste de contas e várias coisas que foi entrando ali, mas dentro de mim tinha uma voz assim: não diga não aos órfãos. Não fale não aos órfãos. E fazendo uma conexão direta que eu encontrei aqui nisso que a gente está meditando, o faraó continua gritando: mate os meninos. Mate os meninos. E precisa de gente que se levanta para dizer: não vai matar não. E esse é o meu jeito de ser como Sifrai Puá. De não vai matar. Não vai matar. E o que depende de mim não vai matar as crianças. E eu vou trabalhar num serviço de alta complexidade que vai custar coisa difícil de fazer, aprender coisas novas. Tempo com a sua família. Tempo com a família, né? No meu caso, diminuiu o tempo, né? E tantas coisas aí que acabam, né, acontecendo. Mas para proteger que meninos e meninas tenham uma segunda chance, uma vez que os seus pais, hoje, né, a sociedade progrediu e a gente é capaz de produzir crianças órfãs de pais vivos. Mas do que depender da gente, nessa diretoria, agora eu sou diretor-presidente, do que depender da gente, Faraó vai calar a boca, a gente não vai permitir que isso continue acontecendo. Às vezes a decisão difícil é para a sua casa, às vezes é para o próximo. A grande questão é que a gente, por ser humano, vamos ter medo. Não existe ser humano que não tenha medo. E nem o Evangelho prometeu que não vamos ter medo. A grande questão é: vamos temer quem? Porque se nós não tememos quem realmente pode ser temido, porque é todo poderoso, a gente vai acabar temendo o faraó, o falso Deus, e fazendo o que é errado, gerando a morte. Quando nós tememos quem pode ser temido e deve ser temido, porque Ele é totalmente santo e totalmente poderoso, e porque nós somos pecadores, e aí sim você tem que ter temor e tremor diante de Deus, a gente está no lugar certo. Porque o que o Antigo Testamento vai nos ensinar é: esse Deus é totalmente outro. Não ache que Ele é igual a você. Não ache que Ele é um Deus de brincadeira. Não ache que Ele é um Deus que você usa como amuleto, como sorte. Você não acha que Ele é igual aos outros deuses que você dá o dízimo e eles são obrigados a te abençoar. Ele não é igual aos outros deuses que precisa apaziguar a sua ira. Ele não é igual a outros deuses que na verdade está num lado e faz o bem para quem Ele quer e para o mal para outro que Ele quer, Ele simplesmente joga. Esse Deus, ele é um Deus de caráter. Ele não é uma energia cósmica. Ele tem caráter e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele quer revelar o seu caráter. Em Êxodo a gente percebe: tema a Deus, porque Ele é. Quando Moisés se aproximou na sarça, Deus falou: não vem de qualquer jeito não, tira a sandália, eu sou santo. Qual é o seu nome? Eu sou. Eu gosto da brincadeira que o Fontana fala, que quando Moisés perguntou: qual é o seu nome? Ele fala: sou eu. Eu sou. Eu preciso me apresentar? Sou eu. Eu estou desde a sua origem, meu amigo. Eu falei que você era bonito.
falei que você era especial. E você vai tomar decisões. Você talvez tenha uma decisão a tomar nesse mês, nessa semana que passou. Difícil, que vai colocar em jogo muita coisa que você construiu. Você sabe qual é a decisão certa. E porque você teme a Deus, você sabe o que você tem que tomar. Mas não te falta força. Te falta força porque é difícil. É difícil. Aquelas parteiras, elas entraram o nome na história, porque elas sabiam que era certo. E colocaram as suas vidas em risco para fazer o que é certo. Mas eu gosto do episódio de Jesus, quando ele está andando sobre as águas, e Mateus vai contar sobre isso. Mateus, nos evangelhos de Mateus, é o mais que tem paralelo com o Êxodo. E Jesus está andando assim e fala que os discípulos pensam que é um fantasma. A gente começa a perceber que os discípulos, coitadinhos, é igual a gente. E aí eles começam a gritar de medo. E Jesus fala: não tenha medo, sou eu. Se em Êxodo, Deus se revela de forma correta, dizendo: me tema, sou eu. Em Jesus encarnado, ele fala: não precisa ter mais medo, sou eu. Eu sou o amor encarnado. E na cruz, ele encarou a ira de Deus. A ira que era contra todo o pecado. Todo motivo pelo qual nós tememos a Deus foi derramado na cruz. E se você prestar atenção, a penúltima praga para o Egito, para derrotar aquele mal, foi a escuridão em toda a terra do Egito. Na hora 3 da crucificação de Jesus, a palavra diz que houve trevas, porque o juízo de Deus estava sobre Jesus. E o último juízo ao Egito foi a morte do primogênito. E depois das trevas da cruz houve a morte do primogênito. Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ali a ira de Deus, que era para mim e para você, foi derramada sobre Jesus. Para que a gente não precise olhar com esse temor. Existe um temor saudável, mas não medo de Deus, sabendo que Ele pode tudo. Mas em Cristo Jesus Ele decidiu nos amar. No terceiro dia Ele ressurge. E agora a gente pode sorrir porque o menino Jesus é bonito. Ele é o escolhido. Ele é Tove. E sobre Ele, debaixo da mão dEle, nós podemos ser escolhidos também. E essa decisão sua, você vai fazer em nome de Jesus. E Ele vai te abençoar, ou por agora, ou na eternidade. Baixe sua cabeça, quero orar por você. Principalmente você que precisa tomar uma decisão difícil. E Deus já falou qual é. Você precisa de força. Busca essa força na cruz. Ali você vai encontrar. Senhor, nós agradecemos, Senhor, que mesmo com decisões difíceis na vida, o Senhor não nos abandona. O Senhor está decidindo e nos ajudando a caminhar. Estamos em direção, Senhor. A palavra do faraó não será a última. A palavra de vida vai ser de vida em Jesus. Amém. Renova-me, Senhor.